chamar o pastor Gilberto aqui, meu companheiro, meu amigo. Aleluia, só faltou ser corintiano para ser tão mais assim. Né? Mas Deus tem tratado o coração da gente. Coloca uns flamenguistas na vida da gente para tratar a gente. O pastor é um amigão, a gente tem uma aliança, eu digo, não temos só uma amizade. Ele é o pastor do Mevan lá em Maringá. E nós estávamos todos lá no retiro juntos esses dias. Ele tentou me enrolar, tentou ir embora hoje, mas não conseguiu. Segurei ele. Falei, já que vai ficar, vai liberar essa noite. Eu acredito que é um bom depósito na vida dele. É um homem de Deus, é um homem que Deus tem separado para esse tempo. Eu creio que nessa noite algo de Deus que está guardado dentro dele vai nos alimentar e trazer sobre nós alimento. Então eu quero que você se coloque de pé. Eu sempre digo, conforme a expectativa que nós temos, é da forma que nós recebemos. Se a tua expectativa nessa noite é receber algo de Deus, tenha certeza que você vai receber. Agora, se você não tem expectativa nenhuma, como você entrou, você vai embora nessa noite. Conforme a expectativa que eu gero no Senhor, assim eu sou alcançado. Eu tenho plena certeza que Deus tem algo para as nossas vidas. Basta que nós tenhamos expectativa nele, e Ele trará sobre nós aquilo que nós precisamos essa noite. Estenda as suas mãos para frente. E na tua oração fala, Senhor, tudo aquilo que é teu, que está guardado na vida deste homem, do pastor Gilberto, libera sobre nós. Nós queremos arrancar de dentro dele a palavra que está guardada aí. Pai, nós oramos, nós abençoamos o teu servo. Declaramos sobre ele, Pai, a tua bênção. Pai, ele tem autoridade da parte do Senhor para liberar sobre essa casa. Nós o autorizamos para que libere tudo aquilo que está guardado dentro dele. E nós vemos, Senhor, tudo que está guardado dentro dele para esta casa, nessa noite, libera sobre nós. Porque nós queremos e nós temos fome e sede da tua palavra. Em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Vocês estão felizes? Glórias a Deus. Eu estou muito feliz, com tremor e temor, nessa casa de governo que eu acredito. E muito feliz também de estar em alguém que está numa casa que está vivendo, está gerando o mesmo propósito que nós estamos gerando, que passam particularmente quase as mesmas coisas que a gente. Eu duvido que você não passa assim. Onde você congrega? No Mevan. O que é Mevan? Você passa por isso ou não? Lá em Maringá a gente passa bastante, que a gente está um pouco longe de Itajaí, e muitas pessoas conhecem o Luiz, porque o Luiz sempre disse que ele trabalha CPF, não CNPJ, e nisso nós acreditamos também. E aí quando você fala assim, você é de que denominação? Você congrega em qual denominação? Você já tem que estar preparado para responder. Missões evangelísticas, vinde, amados meus. Tem pessoa que pergunta, é crente isso? É de crente? A gente sempre, som de fundo? É as trombetas. Glória a Deus. Então, queridos, estou muito feliz nessa noite por estar aqui com os amados. Pastor Isaías, meu amigo. Eu falo amigo, a gente está com uns 4 anos que ele me suporta, e eu suporto ele, né? E irmãos, eu acredito muito na aliança gerada na mesa. Nós temos uma aliança de 4 anos que nós nos conhecemos, e a primeira vez que eu prego aqui, ele nunca pregou na minha igreja. Ele já posou na minha casa, eu já posei na casa dele, estou na casa dele no momento. E eu nunca me tinha ministrado aqui, porque eu acredito muito na aliança de mesa, irmão. Quem tem altar não precisa de púlpito. O púlpito é apenas uma consequência do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor está estabelecendo. E nós temos esse cuidado, eu creio que vocês também têm aqui. Nós não levamos qualquer um para ministrar. Hoje é uma exceção, vocês trouxeram qualquer um. Brincadeiras à parte, mas porque nós acreditamos naquilo que nós estamos gerando no Senhor. E não é soberba, não, nós somos o menor da casa do Pai. Porém, tem muitas pessoas, irmão, que às vezes um dia um cantor gospel, ele me ligou e falou, pastor, fiquei sabendo que você está com a igreja aí. Eu falei, irmão, estamos lutando, né? Aí ele falou assim, tem como a gente ir lá dar uns glória? Eu falei, irmão, qualquer hora que você quiser, né? Aí ele falou assim, então, é que eu sou o cantor gospel fulano de tal, e tem como ir lá? Eu falei, irmão, tem, vamos lá, os cultos são de quarta-feira às 8 e domingo às 7h30. Não, mas você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, não estou entendendo o que você está falando. Você também, acho que você que não está entendendo o que eu estou falando.
Então deixa eu ser um pouquinho mais claro para você. Antes de nós termos o microfone na tua mão, nós temos que ter a colher na tua mão para a gente comer junto, ou garfo, se você assim prefira. Aí ele olhou para mim e falou assim: então, eu falei assim, não, vamos comer junto, querido, vamos ver, eu quero entender o que você está gerando, e eu quero que você entenda o que eu estou gerando. O Senhor não está gerando cantores gospel, irmão, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí ele catou o telefone, então tá, faz o seguinte, me procura lá no YouTube, eu tenho não sei quantos mil acessos. Raiva que me deu. Tá bom, eu vou te procurar, pode ficar tranquilo, procurei nunca mais. Então, irmãos, eu e o pastor Isaías, nós temos essa aliança. Ele já foi lá na minha casa, já dormiu na minha casa, eu já dormi aqui, e nós temos aliança primeiro de mesa, e agora nós estamos aqui para liberar. Eu não sou louco de falar que eu vou trazer algo diferente daquilo que vocês estão vivendo, não, de forma alguma. Eu quero trazer algo na área profética, de uma complementação fundamental para vocês, do que vocês já estão recebendo. Nesse púlpito tem passado grandes homens de Deus, nessa casa tem grandes homens de Deus. Conheci o pastor, nosso querido carioca ali, né, comendo a Bíblia, escrituras e livro e tal, e pastor Isaías, eu já conheço. Queria apresentar a minha galera, pastor Elias, por favor, fica de pé. Esse querido é nosso pastor de família lá, pastor de casais, né? Se quiser levar ele para comer na tua casa, ele gosta de comer, gosta de mesa também. Isso aqui é o nosso querido irmão Marcelo, Rosana, Enzo, uma família que Deus tem colocado no ministério de socorro, 1 Coríntios 12, que tem assistido a nossa casa. Nós louvamos a Deus pela vida deles. E é a minha digníssima esposa, ela falou que não queria levantar, mas por favor, somos casados há 8 anos, uma aliança de 11 anos, a minha filha está lá no berçário, a pastora Dani já levou ela para lá, para já não dar trabalho. Amém, queridos? Obrigado por estarem aqui. Amém? Irmãos, eu queria falar um pouco hoje acerca de várias coisas, e uma delas é que domingo retrasado eu ministrei na nossa igreja, e quando eu ministrava eu falava acerca de um novo ciclo. Eu acredito que a igreja está entrando em um novo ciclo, e quando eu ministrei eu falei acerca da casa de Eli, do sacerdote Eli, que é um sacerdócio caído, um sacerdócio encostado na parede, encostado na estrutura. A queda da casa do sacerdote Eli, que é uma queda que não é proporcionada por homens, mas na realidade é o próprio Senhor que vai e desloca. Um sacerdócio negligente, um sacerdócio que não está dando a resposta adequada para aquilo que o Senhor está dando. E a entrada de uma casa profética de Samuel. Nós acreditamos que a igreja está começando a viver um novo ciclo, porque Israel, ela fecha um ciclo agora. O ano judaico conota 5.777. Em setembro agora tem a Rosh Hashanah, que é a virada, a cabeça de ano, 5.778. E nós em setembro estamos entrando no calendário judaico, que é o mês de Elul. E esse mês de Elul marca um juízo de Deus. E a igreja está passando por esse juízo, e nessa configuração nova desse novo ciclo, nós precisamos nos mover conforme o que nós estamos recebendo de Deus. Por isso que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, e o que nós recebemos em oculto, proclamar nos telhados. Nós precisamos estar juntos como a igreja primitiva, para saber o que o Senhor está querendo falar para nós. Tem coisas que nessa nova configuração, nesse novo ciclo, coisas antigas que nós fazíamos, já não servem mais para esse ciclo. Você consegue entender isso ou não? Paulo, ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. Então, querido, muitas coisas que nós passamos serviram para um tempo determinado. É como Noé. Noé construiu a arca para um tempo determinado. Quando a arca encostou, eu creio que ele teve mais trabalho, que nem o Luiz diz, de sair da arca do que de construí-la. Porque muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos escorados em algo que o Senhor está fazendo, em algo que o Senhor já fez. E eu acredito que esse novo ciclo, o Senhor está levantando casas de governo, uma casa de paternidade. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 7, Jesus fala assim:
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço, uma cana agitada pelo vento? Se vocês quisessem ver homens vestidos de linho fino, de roupas bonitas, vocês não estariam no deserto, vocês estariam no palácio. Sabe o que isso quer dizer para essa configuração, para essa nova configuração, querido? Que o Senhor não aceita aparência humana. Esse ciclo da casa de Eli, de aparência humana, de aparência, de boa aparência, está saindo, e o Senhor está levantando esse novo ciclo, de um sacerdócio real, de uma nação eleita, de um povo escolhido no Senhor. Esses tempos atrás, eu conversava com um pastor, e esse pastor foi ministrar lá, na nossa igreja. Aí, esse pastor, ele perguntava como que a gente se movia, e eu expliquei como que nós nos movíamos dentro da plataforma dos 5 ministérios, que nós acreditamos em Efésios 4, que ele deu uns para pastor, profeta, evangelista, mestre, deixa eu voltar aqui, deixa eu ir na mão aqui, apóstolo, tinha sumido o apóstolo, onde está você, dedos, onde estão, criança, você fica com as músicas de criança na cabeça, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós acreditamos nisso. Eu falava isso para esse pastor, aí ele falava assim, mas no domingo, quem prega na tua igreja? Eu falei, Simão, domingo nós temos uma equipe que a gente se reveza, tem três pastores, e a gente faz essa escala. Aí ele falou, olha, eu vou te dar uma palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, também. Eu vou te dar uma palavra de Deus, no domingo você tem que pregar. Você tem que pregar, porque o povo vem na igreja para ver você. Eu olhei assim, irmão, sabe quando você tem um monte de coisa para responder, que você se cala? Irmão, Deus não vem, ou as pessoas não vêm para ver um homem pregar, as pessoas são atraídas pela presença de Deus, naquilo que está gerando no coletivo. Esse novo ciclo não vai ser gerado através de um homem, mas vai ser gerado através da presença de Deus nesse coletivo, nessa coletividade da igreja, nessa unanimidade da igreja, nesse partir do pão. Aí Deus, Ele quer nos dar essa nova configuração, porque muitos, queridos, vivem de aparência. Nesse antigo ciclo era vivido de aparência. O Luiz falou algo muito interessante, que muitas vezes o pastor, ele está no gabinete pastoral, aí o louvor, a igreja está adorando a Deus, e ele está no gabinete pastoral. Depois, na hora que é hora dele pregar, ele sobe aqui e fala, que ambiente glorioso, irmão. Não, nós precisamos estar junto com a igreja, adorando ao Senhor, queimando na presença do Senhor, porque essa presença é esse caniço agitado no vento que vai atrair os libertadores. E esse ciclo que o Senhor está fazendo, esse ciclo vai nos exigir algumas renúncias, e essas renúncias, elas vão muitas vezes doer na nossa carne, e muitas vezes Deus vai pedir o teu Isaac. E quando Deus pedir o teu Isaac, o que vai acontecer? Sabe o que significa o Isaac para mim e para você? É onde está firmado o teu coração, muitas vezes. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu era um empresário, e a minha empresa, quando o Senhor me deu uma palavra, falou assim, olha, eu vou te dar essa empresa, vou prosperar essa empresa, e quando ela prosperar, eu vou provar o teu coração, e vou pedir ela. Aí, no começo, né, a empresa está começando, você é só mil maravilhas, a empresa começou, olha, e eu falava para todo mundo, porque o Senhor vai me prosperar, e depois Ele vai pedir, o Senhor vai me prosperar. A empresa era pequena, aí a empresa foi crescendo, e quando a empresa cresceu, que o faturamento aumentou, que eu estava de carro bom, que eu estava de moto boa, eu comecei a me esquecer do propósito que o Senhor tinha feito. Irmão, nós fazemos assim muitas vezes com o Senhor nos dá algo e fala assim, olha, no momento certo eu vou fazer algo, eu vou te pedir isso, mas nós nos esquecemos muitas vezes. Só que o problema, irmão, é que nós esquecemos, mas Deus não esquece. Deus não se esquece. Aí essa empresa cresceu, aí o Senhor falou assim, olha, agora é hora de você entrar no novo ciclo. Ele fez com que o meu sócio chegasse em mim e falasse assim, olha, nós precisamos desfazer a sociedade, porque vai cada um para um lado. Eu olhei para a cara dele e falei assim, olha, tudo bem, se você quiser, põe preço na tua parte que eu vou comprar, porque isso foi conquistado com o meu suor. Aquela arrogância, sabe? Aí fui para minha casa. Na hora que eu cheguei na minha casa, irmão, até comentei com a minha esposa,
Aí fui orar, na hora que eu fui orar, o Espírito veio assim de uma maneira muito doce, muito suave, e falou assim: agora é a hora. Lembra aquela promessa? Lembra aquilo que eu te falei? Pois é, esse é o momento, irmão. Eu comecei a chorar, e na hora eu liberei o meu Isaac. Eu cheguei no meu sócio e falei assim: olha, vê aí quanto vale aí, vou vender para você. Aí a venda da empresa, irmão, eu investi tudo no reino, comprando chácara para fazer casa de recuperação e um monte de coisa. Por quê? Porque eu acredito naquilo que o Senhor está levantando a igreja para fazer nesses dias, irmão. Porque, irmão, como muitas vezes nós dissemos, prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Mas muitas vezes nós nos alicerçamos, porque não é pecado ter dinheiro, amém, irmão? Pecado é o dinheiro nos ter. Não é pecado ter riquezas, mas o pecado é a riqueza nos ter. Uma vez eu fui ministrar no Mato Grosso. Aí eu estava no mercado com os pastores que me levaram. Aí tinha um senhor, com uma barbona bem grande assim, com um carrinho de supermercado, lotado de carne, de um monte de coisa assim. E ele falava um pouco alto. E eu prestei atenção no que ele estava falando que ia pescar. Aí eu falei assim: uau, que maravilha. E eu gosto de pescar, irmão. Eu só não consigo pescar muito, porque eu acho que eu sou mais pescador de homens. Toda vez que eu vou pescar, parece que não flui, sabe? Preciso de oração nessa área aí. Aí ele falava de pescar, falava que ele estava indo na fazenda, na beira do Pantanal. Eu falei assim: meu Deus, meu sonho. Aí eu cheguei perto dele, né? Falei: querido, você vai pescar na beira do Pantanal? Vou e tal. E você tem fazenda lá? Ele falou: não tem fazenda. Eu sou o administrador de uma fazenda. Aí nós começamos a conversar e ele fala assim: olha, nessa fazenda que eu administro, o dono dela vai muito pouco nela. Esses dias ele pegou o avião dele, ele desceu na nossa pista de pouso, e ele chegou e me procurou. E na hora que ele me procurou, ele quis sentar comigo, para me perguntar como que era desfrutar da fazenda dele, porque ele não conseguia desfrutar. Irmão, aquilo que o Senhor te chamou para fazer com ele, não foi para ele. Você não é um funcionário de Deus, irmão. Você é um filho de Deus, filho e filha de Deus, e você tem que desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo, você tem que se alegrar naquilo que o Senhor está fazendo, porque se está pesado aquilo que você está fazendo, talvez você esteja fazendo a tua obra, a tua vontade. Aí esse homem, ele falava assim: olha, esse fazendeiro, ele tem uns frigoríficos, ele tem outras fazendas, e ele me perguntou como que era desfrutar da minha fazenda, da fazenda dele. Imagine, o fazendeiro vir perguntar para o caseiro como que é desfrutar da sua própria fazenda, porque levantava todos os dias às 4:30 da manhã, ia dormir todos os dias à meia-noite. Tem pessoas, irmão, que são tão ricas que apenas o que tem é só o dinheiro. Então não é pecado, irmão, ter dinheiro, é pecado o dinheiro de ter, amém? Glórias a Deus. E eu creio que essa paternidade que o Senhor está estabelecendo, irmão, é uma paternidade de pais a filhos e de filhos a pais. Você entende isso, querido? O Senhor está querendo ministrar nossos corações uma paternidade de pais a filhos e de filhos a pais. É o momento de a sua intimidade com o Espírito Santo gerar discípulos, ou melhor dizendo, gerar filhos espirituais, porque a intimidade sua com o Espírito Santo tem que trazer filhos espirituais para a nossa geração. Filhos espirituais que entendam acerca do que o Senhor está fazendo, do governo do céu na terra, da convergência de todas as coisas, desse plano perfeito de Deus. E uma paternidade que nós vemos que foi muito efetiva. Abre comigo sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 22. Pastor, eu achei que você não ia abrir a Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 22. Glórias ao Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 22. Glórias a Deus. Diz assim, ó: Davi e Moabe. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso,
desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Irmão, essa nova configuração que o Senhor está fazendo no nosso meio, na igreja, o Senhor vai trazer muitos bastardos, o Senhor vai trazer muitos homens e mulheres que se encontram em aperto. Muitas vezes você ora, Senhor, traz pessoas, e o Senhor está trazendo pessoas para a igreja, e essas pessoas chegam, você vê que essa pessoa está endividada, você vê que essa pessoa está em aflição. É isso que o Senhor quer gerar, querido, uma cura, uma restauração. E essa paternidade, a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, Davi se fez chefe deles. Ei, Deus está levantando homens e mulheres que possam se posicionar em Deus, e possam dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou um pai para essa geração. Você pode levantar sua mão e falar: eu sou um pai para essa geração, eu sou uma mãe para essa geração. Mas no meio dessa geração, no meio dessas pessoas, você pode ter certeza, irmão, que vai vir os filhos feios, vai vir aqueles filhos que ninguém quer, aqueles filhos que são difíceis de serem transformados. Mas esses que são difíceis de serem transformados são as pessoas que mais transformam você e o seu caráter. Porque o amor de Deus, irmão, não se mostra em você amar uma pessoa boa somente. É muito fácil eu amar o pastor Isaías, sempre me tratou tão bem. Mas agora eu amar aquela pessoa que me critica, aquela pessoa que me questiona em todas as atitudes, aquela pessoa que quer muitas vezes até o meu mal. Jesus fala que recompensa eu teria de amar somente quem me ama? Os fariseus fazem isso. Essa nova plataforma, desse novo ciclo de paternidade, o Senhor está batizando a igreja dele com amor. Um amor, irmão, com discernimento, querido. Eu imagino Davi nessa caverna de Adulão, perseguido por Saul. Você sabe a história. Está Saul querendo matar ele, e ele está ali orando ao Senhor, ele está ali adorando ao Senhor. De repente entra um cara, o cara já entra chorando. Ele falou: pronto, chegou alguém para me ajudar. Conta a sua história. Eu estou devendo. O meu servo, o meu patrão, ele quer me matar. Acho que Davi podia olhar assim e falar assim: ó, na boa, cara, eu tenho problema demais já. Pode, por favor, pega a primeira saída ali, bate em retirada. Eu creio que Davi sentava e alinhava o coração. Davi sentava e falava assim: ei, eu acredito naquilo que você carrega. Não é irmão, Deus não vê o momento a qual nós estamos passando, mas Ele vê o momento a qual nós estaremos restaurados. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de entendimento. Essa renovação de entendimento, irmão, Deus não está fazendo só em você, Deus não está fazendo só em mim, Deus não está fazendo só no Mevan ou em outra denominação, Deus está fazendo num coletivo, para levantar a igreja. Essa renovação de entendimento, ela exige o quê? Ela exige fé. Irmão, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você acredita, querido, que de repente, para olhar para um morador de rua e dizer assim: olha, esse morador de rua vai ser um empresário? Olha, essa prostituta, ela vai ser uma mãe de família, eu vou fazer o casamento dela ainda como pastor? Você acredita nisso? Nós precisamos acreditar nisso, mas infelizmente a configuração anterior que nós recebemos é a configuração do quê? De bajulação. E nós precisamos discernir o que é bajulação e o que é honra. E para isso nós precisamos olhar com os olhos da fé e não com os olhos carnais. Porque olha o conceito de fé. Conceito de fé para os gregos e para os judeus. O conceito de fé para os gregos é crer, pensar e acreditar. O grego, ele crê, ele pensa e ele acredita. Agora olha o conceito de fé para os judeus: obedecer e acreditar. Esse conceito de fé para os judeus é o conceito de fé que vale para mim e para você, querido: obedecer e acreditar.
porque são dois verbos inseparáveis. Quem crê obedece, e quem obedece crê. Você acredita nisso, irmão? Quem crê obedece, e quem obedece crê. A fé muitas vezes é o Senhor falar assim: olha, sobe essa escada, mesmo que você não contemple o outro degrau. Um dos grandes avivalistas, Moody, ele diz assim: um cristão de joelhos, ele vê muito mais do que um filósofo na ponta dos pés. Ei, o encargo que o Senhor está derramando em mim e em você, sobre paternidade, uma paternidade geracional, não é algo que vai ficar só em Curitiba. Você crê nisso ou não? Amém ou não amém? Eu creio que de Curitiba sairão missionários, pastores, profetas, evangelistas para as nações. Eu acredito que de Maringá sairão profetas, evangelistas para as nações também. Nós precisamos acreditar, irmão, naquilo que nós não vemos. É como Eliseu e Geazi. Geazi olha e fala assim: meu Deus, olha Eliseu, o negócio está tenso aqui, rapaz, está vindo um monte de soldado, um monte de cavaleiro. Eliseu olha para Geazi e olha para o céu e fala assim: Senhor, abre os olhos dele. Paulo fala semelhante, quer ver, querido? Efésios no capítulo de número 1, versículo de número 18, abre comigo. Olha lá, Efésios 1:18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança, a herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos céus, acima de todo principado, toda potestade, todo poder, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então, querido, não se trata mais do que eu estou lendo, do que eu estou estudando, se trata do que eu estou me tornando quando eu estou lendo ou estou estudando. O que você tem se tornado, o que eu tenho me tornado? Porque a igreja, irmão, ela começou em sua história. A igreja primitiva era apostólica e profética. Hoje, nos nossos dias, ela se encontra apostática e patética. As pessoas olham para a igreja: lá vai o crente safado, lá vai o crente que não deve. Irmão, o primeiro salão que nós fomos alugar para a igreja, eu ligava para as imobiliárias, eles olhavam assim: para a igreja eu não alugo. Falavam. Eu creio que aqui em Curitiba não é diferente, sabe por quê? Porque esse ciclo anterior, ele é marcado de palavras bonitas, cheias de homilética, exegese, mas de vidas ridículas fora da plataforma. Irmão, eu não estou julgando ninguém, porque o chamado de paternidade para os últimos dias é o chamado de Neemias, é de chorar pela igreja, irmão. Não é criticar o que está errado, mas sim transformar. Porque para o pessimista, irmão, para cada problema ele apresenta outros 100 problemas. Agora para o otimista, cada problema ele apresenta 100 soluções. Não se trata mais de criticar, não se trata mais de condenar, mas se trata de orar para que nossos olhos espirituais sejam abertos e nós possamos ver aquilo que o Senhor, aquilo que o céu está liberando. Você crê nisso, igreja? Amém? Glórias a Deus. Agora Davi recebe essa leva de homens, e Davi ministra com eles, Davi senta com eles, Davi tem a intimidade deles. O que esses homens se tornaram? E para que eles serviram depois? Vamos ver? 2 Samuel,
capítulo de número 21. Segunda Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15. Diz assim, ó, 2 Samuel 21, 15. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi, e com ele desceu os seus servos, para pelejarem contra os filisteus. E olha isso, ponto e vírgula, e Davi se cansou. Versículo de número 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, e o que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Abissai, filho de Zeruia, porém, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Olha aqui para mim, esse novo ciclo que o Senhor está fazendo, querido, Ele está nos batizando com o entendimento que Moisés teve, e com o entendimento que Paulo teve. Moisés, Deus falava para Moisés, fala: Moisés, ei, prepara o povo, para que o povo se santifique, porque eu quero falar com eles. E a Bíblia diz que Moisés preparava o povo, clamava pelo povo, intercedia pelo povo. Ei, Deus quer falar com vocês também. E Paulo fala para Timóteo: eu rogo que você, para que nós possamos apresentar todos os homens perfeitos a Deus. Então esse novo ciclo de paternidade é que o Senhor está constituindo, que você vai cuidar desses filhos feios, sim, e também dos filhos bonitinhos, que vão chegar à igreja perdidos, vão chegar na igreja talvez desiludidos, e eles vão receber um destino através da sua vida, irmão. Amém ou não amém? O encarregado de dar destino para as pessoas aqui não é somente o pastor Isaías, não é somente os outros pastores. O encarregado de dar destino é todos nós que entendemos aquilo que o céu está liberando. O problema é que a igreja ela virou uma estátua. Por quê? Porque nós estamos sonhando em Jesus voltando e a gente indo para o céu, e aí a gente lá no céu tocando a harpinha, Purlim, purlim, purlim. Irmão, não é só isso, tem muita coisa para acontecer. Eu sei que vocês estão estudando muito sobre isso, porque o Senhor está convergindo todas as coisas. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, vai ter a entrada de um milênio, de um governo celeste, um governo do céu na terra. Nós não entendemos. Eu prego o reino. O que é o reino? Pelo menos lá em Maringá, acho que acredito que em Curitiba não seja assim. Eu prego o reino, eu dou comida para quem tem fome, eu dou uma cesta básica, eu dou uma marmita. Ei, irmão, o reino não é só isso. O reino é nós entendemos o que o Senhor fez, para entendermos o que Ele está fazendo. Você acredita nisso, querido? Entendemos o que o Senhor fez, para sabermos o que Ele quer fazer na nossa geração. A igreja ela se perdeu. Onde ela se perdeu? Ela começou na igreja primitiva. Amém ou não amém? E a igreja primitiva ela morria. Todo aquele cristão primitivo que se convertia, ele sabia que ele iria morrer por Jesus. Hoje a igreja nega-se até a viver com Jesus. Cada cristão, Tertuliano, que é um dos grandes homens da época, ele declara uma frase: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Mas hoje, Deus me livre de falar de morte, sendo que o evangelho: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Aí a igreja vem, primitiva, morrendo pela causa, morrendo pelo evangelho. Aí se levanta um homem, um imperador chamado Tito, e esse homem, o que ele faz? Ele destrói o templo, no ano de 70 depois de Cristo, cumprindo a profecia que o próprio Cristo libera, e que os profetas também tinham liberado. E esse Tito destrói o templo. Aí nisso, no ano de 90 depois de Cristo, mais ou menos, os rabinos se reúnem, e já começa essa divisão,
Porque, irmão, a igreja ela começou cristã messiânica, judaico-messiânica, você acredita nisso? É que hoje nós temos uma teoria de que Jesus não tem mais nada com Israel, e agora nós somos a bola da vez. Ei, irmão, nós somos a oliveira enxertada, a oliveira brava. Através da promessa abraânica que o Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Nós estamos aqui hoje. A igreja começa a se dividir, porque na realidade a parte de uma palavra grega chamada oikonomia, que diz plano perfeito de Deus, e esse plano perfeito de Deus era para alcançar os gentios, como eu e você. Aí no ano de 70, o templo é destruído. No ano de 90, os rabinos se reúnem, e eles começam a discutir como que eles adorariam o Senhor sem um templo. Aí eles têm duas perspectivas. A primeira perspectiva: olha, nós podemos nos unir e ir aceitando as outras ramificações que vão saindo do judaísmo. Porque, irmão, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. E quando Mateus começa o primeiro capítulo, ele diz assim: Yeshua, o evangelho de Yeshua, filho de Davi e filho de Abraão. Ele está querendo dizer para os judeus, aquele Messias, o prometido de Deus, era o Yeshua, era Jesus Cristo de Nazaré. Aí, o que acontece depois desse concílio que os rabinos se reúnem? Eles falam: ou então, nós vamos nos fechar, e nós vamos colocar algumas regras, alguns dogmas, e não vamos passar para mais ninguém, para não deixar de ser o povo eleito de Deus. Isso acontece, irmão. Aí no ano de 135 depois de Cristo, se levanta um homem chamado Simeão Bar Cosba. Esse homem, ele se denomina ser o Messias. E no ano de 132 a 135, faz uma rebelião contra os romanos, para destituir o poder de Roma. Aí essa rebelião morre mais ou menos 580 mil judeus. Eles perdem essa guerra. E nessa perca de guerra, aí que saem as nações, judeus espalhados pelas nações. E Israel deixa de ser uma nação no ano de 132 a 135, nessa guerra. Aí você pode imaginar a nação prometida de Deus, a nação prometida, o povo escolhido de Deus, já não era mais uma nação. Mas a promessa de Deus, irmão, é a restauração de Israel, a salvação dos gentios e a restauração de Israel, para que se tornem uma igreja em Cristo Jesus. Você crê nisso, amém? Você crê nisso ou não crê, querido? Então essa configuração que o Senhor está fazendo, Israel deixa de ser nação. E no ano de 1948, numa resolução da ONU, num voto de um homem, de um brasileiro final, Israel volta a ser uma nação. E o que o Senhor está fazendo, vai colocar gentios e judeus numa mesma casa. Mas só que eu não vou falar sobre isso hoje. Eu estou falando mais sobre paternidade. Eu estou falando isso por quê? Para que nós possamos entender um pouco mais aquilo que o Senhor fez. E nada, irmão, você entende? Olha para o seu irmão e fala: nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus, irmão. E nada foge do controle de Deus, querido. Nada fugiu do controle de Deus, e nada vai fugir do controle de Deus. Você pode ter certeza disso, irmão. Uma coisa eu te falo: todas as promessas das Escrituras estão se cumprindo. O próprio Deus, Ele fala assim: você acha que eu rejeitaria Israel para sempre? Abra comigo em Jeremias, capítulo de número 31. Senhor, abre o nosso entendimento, Pai. Jeremias, no capítulo de número 31, versículo de número 35, diz assim: glória a Deus. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, que faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Somente se estes decretos desaparecerem de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Agora espera aí, irmão,
a história conta o quê? Que um ano de 135, Israel deixa de ser uma nação. Eu imagino, irmãos, os teólogos, os cristãos da época, os estudiosos das escrituras, o que eles acharam disso? E tanto que foi uma coisa tão forte, que a igreja começa a ter umas reuniões e excluir o povo judeu. Aí, no ano de 200 depois de Cristo, alguns teólogos se reúnem, e eles criam a chamada teoria da substituição. Essa teoria, ela diz assim: olha, ele veio para Israel, mas Israel não o aceitou, eles crucificaram o Messias, e agora a bola da vez é a igreja gentílica. Imagina isso, irmão, no ano de 135, até o ano de 1948, Israel não era uma nação. Israel volta a ser considerado uma nação no ano de 1948. Muitos homens morreram, querido, por esse evangelho que nos chega aqui hoje. Muitas mulheres morreram por esse evangelho. Esse evangelho custou preço de sangue. Aí vamos continuar aqui. 37, assim diz o Senhor: somente se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo o que fizeram. Irmão, eu creio que Deus é tão maravilhoso, que tem hora que Ele faz até umas piadinhas. Ele usa Jeremias para falar assim: olha, você consegue medir o céu? Alguém aqui consegue medir o céu? E consegue medir as profundezas? Mesmo se isso acontecesse, eu não rejeitaria Israel para sempre. Então, irmão, nós estamos numa época que fala a plenitude dos gentios, que Jesus diz assim, que Jerusalém ia ser invadida pelos gentios, até que completassem o tempo deles, e esse tempo está acontecendo, esse tempo está voltando, e Jesus voltando, irmão, os judeus estão voltando para Jerusalém, e nós precisamos entender que essa paternidade geracional que o Senhor está fazendo, é a paternidade que os nossos filhos vão voar mais altos que nós. Você crê nisso? Jesus diz que aquele que cresce nele, obras maiores do que aquelas que ele fez, faria. Você crê, irmão, que você realmente pode exercer essa paternidade? O nosso problema é que depois nós adotamos essa teologia, essa teoria da substituição. Esses dias eu estava com a camiseta de Israel, aí um pastor chegou em mim, bateu no meu ombro: e aí, pastor, está virando judeu também? Obrigado, Rosana. Ele bateu no meu ombro e falou: e aí, pastor, está virando judeu também? Eu falei assim: não estou virando judeu, eu estou apenas dando a Israel a honra merecida como primogênito. Querido, nós precisamos, essa igreja vai ser uma igreja que primeiro os judeus vieram aos gentios, agora os gentios vão para os judeus. Essa restauração dessa casa que se tornará um só, que se tornará a glória da segunda casa, será maior que a da primeira. Vamos voltar um pouco agora para Davi. Aí a Bíblia diz que Davi, ele se cansa. 2 Samuel. E Davi se cansa, e quando Davi se cansou, a Bíblia diz que um gigante quase mata ele. E aí vem um dos seus valentes e derrubam o gigante. Irmão, sabe o que é paternidade? O teu filho vai ver o que você faz, e ele vai se espelhar em você. E filho, você vai ver o que o seu pai faz, e você vai respeitar e admirar, porque aquilo que você respeita, você atrai. Se o teu pai matou um gigante, você vai matar dois, não por arrogância, não por soberba, mas por honra. Por isso que a Bíblia diz que Davi se cansou. E quando Davi, irmão, toda a história da Bíblia, Davi era um dos maiores guerreiros de toda a Bíblia. A Bíblia diz que ele se cansou, e aí um dos filhos dele mata o gigante. Aí eles fazem uma reunião entre eles, aí eles dizem assim: olha, é o seguinte, Davi, senta aqui, para que a sua lâmpada não se apague sobre Israel, e agora é conosco. Ei, essa paternidade, dessa nova configuração que o Senhor está levantando, esses filhos espirituais, eles vão olhar para os pais espirituais e falar assim: olha, se envolve com outras coisas, deixa essas coisas conosco que nós damos conta. Essa nova configuração vai levantar esses filhos de destino, de propósito, melhor dizendo.
Irmão, por isso que esses dias eu falava com uma pessoa e a pessoa falava assim: você precisa, nada contra, tá, irmão? Você como pastor, você precisa ter um prolabore, você precisa garantir uma aposentadoria. Irmão, tá amarrado, eu não vou me aposentar. Eu quero ser um velhinho chapado nas nações de bengala. Eu já sou meio manco, sei lá, não sei, de alguma coisa até. Não vou falar cadeira de roda não, mas qualquer coisa eu quero andar as nações. Porque a ordem de Jesus é negociai até que eu venha. Talvez você entrou aqui, você tem mais de 40 anos e você tem falado: deixa para esses meninos aí. Não, querido, não. Deus tem algo forte com você. Você precisa entender os ciclos que o Senhor está te colocando. Moisés, ele passou por 3 ciclos de 40 anos. Os sábios judeus, eles dizem que um homem, para ser preparado por Deus, ele se leva em torno de 1 século. O primeiro ciclo da vida de Moisés, os primeiros 40 anos, ele passou 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. Diga comigo, aprendendo a ser alguém. Ele passou 40 anos no palácio, aprendendo que ele era filho de Faraó, que ele era um príncipe, que ele era uma pessoa conceituada, que ele era um grande guerreiro. Aí no segundo ciclo, ele aprende no deserto a ser ninguém. Diga comigo, aprendendo a ser ninguém, aprendendo que não era nada. O segundo ciclo da vida de Moisés, Deus leva ele para o deserto, para trabalhar de pastor de ovelhas. Agora no terceiro ciclo, Deus leva ele para libertar o povo do Egito, dizendo para ele: eu sou tudo. O primeiro ciclo de 40 anos, Deus fala para Moisés: ei, aprenda a ser alguma coisa, tá? Fica aí. No segundo ciclo, aprenda que você não é nada. De príncipe, você vai vir para um cuidador, um pastor de ovelhas. E no terceiro ciclo, Deus mostra para Moisés que ele é tudo. Faz milagres sobrenaturais. E pasme você, mas no primeiro ciclo, Moisés, ele mata o egípcio e esconde debaixo da areia. Você acha que era um cara bravo ou não? E no terceiro ciclo, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Ei, querido, todos esses ciclos que você está passando estão gerando uma crise em você, estão gerando uma crise em mim, e é normal gerar essa crise. Pastor, mas eu estou sofrendo. É normal você sofrer, porque a própria Bíblia diz em Hebreus que o nosso Senhor Jesus, Yeshua, ele aprendeu a obediência através do quê? Através daquilo que sofreu. Jesus aprendeu obediência através daquilo que sofreu, através daquilo que padeceu. Essa crise, ela vai me gerar para um lugar, ela vai me colocar num lugar, mas eu preciso estar atento a ela. A palavra crise, ela tem origem há uns 500 anos aproximadamente antes de Jesus, do médico grego chamado Hipócrates, que dizem que é um dos pais da medicina. E a palavra crise, ela conotava um tempo determinado, quando um paciente dele estava mal, vamos dizer em coma, em UTI, ele tinha uma melhora, e às vezes nessa crise que ele estava, ele tinha uma melhora, e essa melhora ele morria. E às vezes quando ele tinha uma crise, e essa situação que ele passava, ele vivia, aí ele deu o nome de crise. Essa crise que Deus está gerando em você, querido, Ele está gerando uma morte para você mesmo, morrendo para você e vivendo para Ele. Pastor, está doendo, pastor, está sofrendo, mas essa crise, ela vai te impulsionar para o propósito. Então não murmure, querido, não critique, porque o que o Senhor quer fazer com nós, conosco nessa terra, com a igreja dele, é grandioso, é glorioso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele preparou para nós. Você crê nisso ou não crê, irmão? Amém ou não amém? Então Davi, quando ele se cansou, os valentes pegaram ele e respaldaram ele. Eles não aposentaram Davi não, eles honraram Davi, querido. Ei, ore a Deus para que Deus... Quantos aqui oram para ter filhos espirituais?
Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai levantar vários filhos espirituais para você, vários filhos espirituais, filhas espirituais, em nome de Jesus. Ei, irmão, Jesus não te salvou para você ser um simples membro de banco, não. Jesus te salvou para que você trouxesse o céu para a terra. Não fique esperando, irmão, a destruição da terra, mas traga a restauração para a terra. Jesus, ele fala assim: olha, chegará um tempo que eles vão dizer: Deus está ali, Deus está aqui, Deus está lá. Mentira. O reino está aqui, o reino está ali, o reino está lá. Mentira. Por quê? Porque o reino dos céus está dentro de vós. Aquilo que a terra precisa, aquilo que a terra anseia, está dentro de mim, está dentro de você. E cabe a nós a transportarmos isso para a terra. A terra está gemendo, irmão. Tem um pastor nosso, um profeta nosso lá da nossa casa. Esses dias ele foi fazer um velório, irmão. Nós quase apanhamos no velório. Porque o velório de um senhor que tinha uns filhos que eram muito dinheiristas, pastor Isaías. E aí ele começa a ministrar no velório. E ele começa a falar assim: o Senhor não te fez para ter dinheiro. O Senhor não te fez para ter um carro bom. O Senhor não te fez somente para desfrutar das coisas dessa terra. Não, o Senhor te fez para um relacionamento com o céu. O Senhor te fez para um relacionamento eterno com Ele e de transportar o céu para a terra. Irmão, forte. Por quê? Porque o Senhor nos fez com esse propósito. Cristo em vós é a esperança da glória. Irmão, eu não sei você, mas quando eu me encontrar com Deus, eu tenho um monte de pergunta para fazer para Ele. Você tem também ou não? Pessoalmente assim, ó, tete a tete, tal. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para Ele, mas eu creio, como nós falávamos hoje na mesa, os nossos queridos irmãos que não viveram isso que nós estamos vivendo antes da nova aliança. A Bíblia diz que antes, na velha aliança, o Espírito se movia e tomava posse de um homem, e ele executava a tarefa que o Senhor estava dando. Êxodo 19 marca a entrega da primeira aliança, da velha aliança, da antiga aliança. E Atos número 2 marca a entrega da nova aliança, que é o Espírito não é mais sobre. O Espírito, quando você precisa, irmão, ele não vem, te aposta de você e sai. Não, ele está dentro de você e ele está querendo usar você todos os dias. Eu creio que esses homens da antiga aliança, eles vão querer sentar com a gente, pastor Isaías, e eles vão querer falar assim: cara, como que era ter o Espírito dentro de você? A Bíblia diz que os profetas ansiaram por isso, irmãos. E muitas vezes nós desprezamos a presença dele dentro de nós. Você pode imaginar como é isso? Os profetas ansiaram por isso, pastor. E hoje nós temos essa presença e não valorizamos ela. Ah, mas o Senhor está fazendo. E o Senhor vai fazer, queridos. Não, estenda suas mãos para o céu e fala: Senhor, faz o teu querer, Pai. Faz o teu querer, Senhor. Faz. Nós queremos valorizar essa presença, nós queremos valorizar essa virtude, nós queremos valorizar essa aliança com preço de sangue. Senhor, nós sabemos que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras que de antemão o Senhor já preparou. Irmão, quando eu conheci o pastor Luiz Hermínio, eu fiquei louco. Ele posou na minha casa, pregou no congresso de jovens que eu era líder de jovem. Aí eu conheci pastor Isaías. Aí eu falei: não, tem que ir lá conhecer Itajaí, eu tenho que ir lá conhecer esse cara que está carregando algo que parece que destravou algo dentro de mim. Porque um verdadeiro pai de destino como Davi destravou esses gigantes, e sem medo que esses gigantes fizessem algo maior do que ele já fez. Aí eu vim para Itajaí, irmão. Na hora que eu vim, era no final de ano, no Réveillon, e com aquela minha expectativa no pastor Luiz. Aí eu cheguei no pastor Luiz, dei um abraço nele, falei: ele vai me convidar para jantar, vai me convidar para ir para a casa dele. Nada disso aconteceu. Eu fiquei bravo, saí chutando. Os irmãos que estavam comigo perguntaram: não está acontecendo nada. Irmão, a minha expectativa foi gerada no homem, e Deus queria, muitas vezes a nossa expectativa é gerada no homem, e Deus frustra essa expectativa, para que todas as nossas expectativas estejam nele. Eu não estou dizendo, irmão, que Deus não vai colocar homens como Melquisedeque na frente de Abraão. Não é isso.
Deus vai colocar homens para destravar você, mas você não vai se apoiar e você não vai se escorar neles. Não, você precisa acreditar. Se o pastor Isaías é teu pai espiritual, você precisa acreditar como Eliseu acreditava. Eu vou ficar atrás dele, cara. Ei, fica aqui que eu vou atravessar o Jordão. Não, vive o Senhor e vive a minha alma, que eu não deixo, não aparto você. Não estou falando para você ser um puxa-saco, um bajulador, não, irmão. Eu estou falando para você acreditar o que os pais de destino carregam, porque com certeza você pode ter uma porção dobrada como Eliseu teve de Elias. Aí eu cheguei na beira do mar, lá em Itajaí, lá em Balneário. Aí eu falei assim: ah, Senhor, olhei para cima na minha arrogância. Deus, esse negócio de paternidade não existe. Esse negócio de reino aí é balela. Entendeu? Eu não quero mais saber disso aí não, ó, porque a minha esperança era o Luiz. Olha aí, a minha esperança era o Luiz. O Luiz carrega. A minha esperança era o Luiz e não correspondeu com a minha expectativa. O homem não vai corresponder com a sua expectativa. E muitas vezes nem Deus vai corresponder, irmão. É que nós somos mimados. Quando Deus fala não, nós falamos sim. Quando Deus fala espera, a gente quer fazer com o nosso jeito. E o jeito que nós fazemos, irmão, quando você faz, você paga a conta. Agora, quando Ele faz, Ele se responsabiliza, querido. Ele se responsabiliza. Aí eu peguei e olhei assim, falei assim: ah, Deus, eu cansei. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, com aquela voz bem suave: dá uma olhada nesse mar. Aí eu olhei o mar assim. Você pode contemplar algo lá no horizonte? Eu falei: não, muita água, né? Mas o que tem a ver isso com a minha brabeza? Não tem nada a ver, eu estou bravo. Respeita a minha brabeza. Aí o Espírito Santo fala para mim: você está vendo essas águas? Essas águas, os rios desaguam nela. E essas águas, elas são fluentes. E elas vêm e vão. E todo aquele que crê em mim, as minhas escrituras dizem que rios de água viva fluirão do seu interior. Aí o Espírito Santo fala para mim assim: aquilo que eu estou fazendo em Itajaí através do Luiz, eu quero fazer em Maringá através de você. Não, eu vou repetir, irmão. Aquilo que o Senhor está fazendo através do Luiz em Itajaí, Ele quer fazer em Curitiba. Mas Ele precisa de homens que se posicionem, homens de renúncia, homens de dores, homens de cicatrizes. Será que você pode levantar sua mão essa noite e dizer: esse homem sou eu? Na hora que o Senhor falou isso, irmão, eu entendi que o quê? Eu caminho com o Luiz, eu honro a vida dele, ele é meu pai espiritual. Só que a minha expectativa está no céu. Recebo do que ele fala, ouço o que ele fala, obedeço o que ele me determina, sim. Mas, irmão, Deus quer que eu e você tenhamos uma intimidade com Ele. Porque quanto mais íntimo do Senhor você está, mais honrar os seus líderes você vai honrar. Os gigantes, os valentes de Davi, eles podiam olhar e falar assim: ah, tomara que Davi morra logo, que se Davi morrer eu vou ser promovido. Não, eles matam o gigante que estava ameaçando Davi, se reúnem e falam: senta aí, Davi, que agora é com a gente. Essa é a geração que o Senhor está levantando nesse ciclo. É uma geração, irmão, diferente das configurações que nós recebemos, pastor. Olha, entrou um irmão aí que prega mais que eu, então eu vou cortá-lo, né? Porque eu sou o pregador da casa. Tá repreendido. Glórias a Deus que entrou alguém que prega mais que eu posso sentar e ouvir ele ministrar. Sabe qual que é a minha principal alegria? É sentar na cadeira da frente e ouvir os meus filhos espirituais queimando. Esses dias eles fizeram um seminário lá, eu não coloquei a mão em nada, irmão, e o Senhor quebrou tudo através da vida deles. Sabe por quê? Uma vez o Senhor falou para mim assim: olha, se você não valoriza os seus filhos espirituais e não pode sentar para ouvir eles ministrando a palavra, você não pode pegar o seu carro e andar 700 km para ouvir o teu pai espiritual pregar. Se você não consegue ouvir o teu filho espiritual pregar, você não adianta nada você ir lá ver o teu pai espiritual pregar. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que se eu fizer isso, eu estou recebendo para mim, e eu estou sendo uma represa, e o Senhor não quer que eu seja uma represa, o Senhor quer que eu seja um rio, e esse rio que flui, e as pessoas não vão parar em mim, as pessoas vão crescer, as pessoas vão fluir nesse mesmo rio. Amém ou não amém? Aí o Senhor frustrou as minhas expectativas, e glórias a Deus por isso. Ele quer frustrar nossas expectativas, para que nós possamos ser um nele, irmão.
Ei, o Senhor quer que não só os pastores tenham intimidade com Ele. O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele, que você viva dia após dia, ansiando com as coisas do céu. Irmão, eu não sei se você acredita nisso. Muitas pessoas dentro da igreja vivem como se o céu não fosse de verdade. Quantos assistiram esse filme, O Céu é de Verdade? É um filme muito interessante. Eu não assisti ele inteiro, mas o que eu entendi é o quê? Que tinha um pastor que ele pregava todos os domingos na igreja. Só que ele mesmo não acreditava no céu. O filho dele morre. Aí o filho dele tem uma experiência maravilhosa e ressuscita e conta para ele. E começa a contar para a igreja. E a igreja começa a falar: fala para ele ficar quieto, ele não pode falar esse tipo de coisa. Irmão, esses últimos dias do Senhor, antes da vinda do Senhor, eu acredito no mover sobrenatural de trazer o céu para a terra. E para trazer o céu para a terra, querido, Deus não conta com anjos. Deus não conta com... Não, Deus vai contar comigo e com você. Levantai a cabeça aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Essa glória, esse mover, Ele vai entrar através de mim e de você. Por isso que o Senhor quer usar pessoas que estejam disponíveis, irmão. Pessoas comprometidas com a causa dEle. Que muitas pessoas dentro da igreja, elas estão apenas envolvidas. Ei, irmão, não é momento de você se envolver com o que o Senhor está fazendo. É momento de você se comprometer com o que Ele está dizendo. Se comprometer. Uma vez eu li um livro que fala, O Monge Executivo, muito bom o livro. E diz assim: todas as vezes que você comer ovos com bacon, lembre-se que a galinha estava envolvida e o porco estava comprometido. A galinha só deu algo que saiu dela, e o porco morreu para tirar o bacon, meu irmão. Ei, o Evangelho de Jesus é esse Evangelho, querido. Aí a gente canta: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Só que nós não queremos chorar. O reino dos céus, querido, é tomado à força. Ei, quando Jesus voltar, não acabou tudo não, irmão. Aí que começa um negócio mais louco ainda. O governo do céu na terra. Andar com Ele, estar com Ele, irmão. Nós precisamos desconfigurar algumas coisas das nossas mentes. E esse novo ciclo que nós estamos entrando é um ciclo de desconfigurar as coisas da nossa mente. Houve um tempo na história da igreja que se ter uma bateria dentro da igreja era coisa do capeta. Quem pegou esse tempo aqui? Eu estava me controlando, irmão. O nosso ancião de dias. Ancião de dias, cara. Ter uma bateria dentro da igreja era coisa do capeta. Imagine se você chegasse nesse tempo e visse uma igreja pintada de preto assim atrás. Está amarrado. Sinagoga. Satanás não, né? Hoje, irmão, grandes igrejas que têm trazido o mover do Senhor para a terra são pintadas de preta. Sabe por quê? Porque pouco importa a cor do templo, das paredes. O que importa é como está o teu coração e o meu coração para receber a palavra do Evangelho do Reino. Nós olhamos a aparência, e como eu disse no começo, o Senhor não aceita a aparência humana, irmão. O Senhor está preocupado como está o teu coração. Se o seu coração está preso nas coisas dessa terra, Ele está dizendo para você: é chegado esse momento, e esse momento é o momento da igreja. O Senhor quer usar você para fazer aquilo que Ele quer fazer, irmão. Você acredita nisso ou não acredita? Você tem uma responsabilidade para trazer. Muitas vezes nós oramos como se o Espírito Santo não nos movesse. Esses dias eu estava reunido com os irmãos, com os pastores da região de Maringá. Eu creio que isso não acontece aqui, mas eles estavam sentados aí, eles compartilhavam assim: um dia eu fui num congresso e eu estava fulano, cicrano, beltrano. Meu Deus, Deus pegou. Aí um começou a chorar e falou: oh Deus, cadê isso? Será que está lá ainda nesse lugar? Porque nós não acreditamos que Ele está aqui. Ele perguntava: será que Ele está lá? Vamos lá ver se Ele está naquele lugar. Ei, cabeção, Ele está aqui. O que Ele fez, Ele quer fazer de novo. É que muitas vezes, irmão, nós entramos dentro da igreja, mas nós não somos a igreja.
Nós entramos aqui para cultuar o Senhor já pensando: ai, tem que levantar amanhã. Ai, tem aquela conta para pagar. E o Senhor está dizendo: só me adora. Só me adora. Só me adora, que o resto eu quero fazer. Só me adora, que o resto eu quero fazer. O Senhor quer que você seja a igreja dele aonde você passar, irmão. Você acredita nisso, querido? E isso que ele quer fazer é através da igreja. Coloque de pé. Não espere os fins das coisas, querido. Espere a restauração de todas as coisas. Para você entender o que Ele quer restaurar, você precisa andar em intimidade com Ele. Eu queria chamar você aqui à frente. Só você que quer fazer parte dessa restauração. Só você que acredita naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que o Senhor tem para Curitiba, naquilo que o Senhor tem para Maringá, naquilo que o Senhor tem para o Paraná, que nós vamos orar juntos. Eu queria chamar você aqui à frente. Só você que quer gerar filhos espirituais para o Senhor. E esses filhos espirituais vão voar mais alto que você em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética, querido. Tome no teu espírito essa palavra profética. Ah, mas filhos espirituais dão problema? Dão problema. Davi, quando recebeu esses valentes, eles deram problema, sim, mas eles se tornaram homens que Davi só suspirava: ai, quem me dera tomar daquela água, daquela fonte. Esses homens corriam risco de vida para buscar uma água para Davi. Isso é honra, irmão. Feche teus olhos. Você que ficou no seu lugar, por favor, estenda suas mãos para cá. Pastores, vamos ministrar com essas pessoas. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai. Curitiba, Senhor, precisa do clamor da noiva. Curitiba, Senhor, precisa, Senhor, daquilo que o Senhor está mostrando para a tua noiva, Pai. Deus, nós acreditamos, Pai, que essa restauração virá. Nós acreditamos, Senhor, que esse mover virá, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai. Faz, Senhor, faz o que tu queres, Pai, na tua igreja. Faz o que tu queres através da tua igreja, Senhor. Pai, restaura-nos, Pai. Restaura-nos uma fé, Senhor, para acreditar, Pai, naquilo que o seu Espírito está nos mostrando, Pai. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, nós acreditamos que o Senhor não está longe, que o Senhor está dentro de nós, Pai.
Glória a Deus. Sabe, querido, talvez você ouviu falando que o Senhor pediu a minha empresa, e talvez você falou: o Senhor vai me pedir a minha empresa também. Você que é empresário. Não, irmão, com cada um Deus fala de uma forma. Nós estamos estabelecendo um ministério que vai trabalhar com os empresários da nossa igreja, porque nós entendemos que da mesma forma que o Senhor vai cobrar os pastores, o Senhor vai cobrar os empresários do recurso que tem colocado nas mãos deles. Você que é empresário, querido, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor quer te prosperar muito, mas essa prosperidade é para um propósito. Mas pastor, eu não vejo assim, eu não vejo o ministério de empresário na Bíblia, querido. 1 Coríntios capítulo de número 12 diz os ministérios de socorro. O Luiz diz algo muito interessante, que tem pastores que o Senhor não deu à igreja, e tem empresários que o Senhor deu à empresa. E a mesma forma que o Senhor vai cobrar os pastores nos dias do julgamento, Ele vai cobrar você da empresa que Ele colocou nas suas mãos, de cada recurso que Ele colocou nas suas mãos, e o que você está fazendo com esse recurso. O Senhor quer prosperar muito. Prosperidade, igual eu falei, não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Mas financeiramente o Senhor quer prosperar muitos empresários dentro da igreja, para que possam socorrer a causa do órfão, da viúva, do necessitado, manter a obra do Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus, aplauda o Senhor.